Testemunho: 8 horas no paraíso. De Ricardo Cid. Santiago, Chile. O Senhor diz: eu estou mandando esta mensagem ao meu povo na terra, porque eu existo no reino celestial. Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse 5:11, 12. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Por favor, igreja, escute o que aconteceu em minha vida. Em um sonho, o Senhor começou a tratar comigo. Eu recordo que no sonho, eu saí de minha casa. Eu andava pelas ruas da minha vizinhança, e senti que alguém me levantou pelos meus braços ao céu, e eu estava correndo sobre as nuvens, e estava glorificando a Deus. Um grande brilho veio sobre mim, e uma voz saiu desse brilho: Ricardo, saia do seu trabalho, porque eu quero fazer algo em sua vida e com a minha igreja na terra. Após ter ouvido estas palavras, eu tremi violentamente, e acordei de meu sonho. Eu me levantei, e comecei a clamar a Deus e perguntar: o que é isto, Senhor? Dormi outra vez, e tive o mesmo sonho, e o Senhor repetiu-me a mesma mensagem. Após repetidas vezes, eu acordava gritando, porque a voz de Deus aumentava cada vez mais. Como eu acordava, tremendo e gritando, meus pais perguntavam: qual é o problema? Eu contava a eles sobre os sonhos, e a minha mãe orava por mim e me dizia: se o Senhor está falando com você, então Ele te dará entendimento. Nós continuamos orando a noite toda por muito tempo, até que chegava a hora de eu ir trabalhar na manhã seguinte. Minha mãe me disse então para me preparar a deixar o trabalho. Nós pedimos ao Senhor um sinal para nós sabermos se era ou não era Ele que estava falando comigo. Eu tomei um banho, me preparei, e fui trabalhar. Eu trabalhava no Chile Laboratórios. Eu realmente amava o meu trabalho. Eu pegava ônibus na estação para ir para o trabalho. Quando eu saí do ônibus, alguém me disse imediatamente: o que você está fazendo aqui? Você não vai ficar nesse lugar por muito tempo. Em diversas ocasiões, outros me disseram a mesma coisa. O surpreendente disso é que eles não eram nascidos de novo. Este foi o sinal que Deus me deu. Após o sinal, eu decidi ir ao meu chefe para me desligar. Eu disse a ele: eu tenho que deixar a companhia, porque Deus mandou sair. Quando o Senhor manda, nós devemos obedecer. Meu chefe ficou preocupado comigo e perguntou: o que você está fazendo? Onde você encontrará um outro trabalho tão bom como este? Eu disse a ele que eu tinha que obedecer a Deus. Então eles fizeram uma grande recepção de despedida de 2.000 pessoas para mim. Mais tarde, eu recolhi todas as minhas coisas, e voltei para casa. Como eu cheguei chorando, minha mãe já estava me esperando na entrada do pátio. Eu disse a ela que eu havia saído do meu trabalho porque o Senhor confirmou os meus sonhos através daquelas pessoas. Ela respondeu: se o Senhor lhe falou, então Ele deve fazer da sua vida como Ele deseja. Ela e eu fomos para casa, conversando até o anoitecer. Então, eu disse a ela que precisava ir para a cama, porque Deus iria falar comigo, naquela noite em um sonho. Eu pensei que Ele iria falar comigo num sonho, mas não aconteceu como eu pensei. Ele estava tratando comigo de uma maneira diferente. Quando eu entrei no quarto e tirei minha roupa, o quarto começou a tremer. E eu comecei a gritar: é um terremoto que atingiu Santiago, no Chile. Eu tentei sair do meu quarto, mas alguém invisível me impediu de sair pela porta. Eu podia ver minha mãe e minha família através do quarto, e eu gritava por ajuda, mas ninguém podia me ouvir.
Agora eu sei, este ser invisível era o anjo do Senhor. Eu recuei, e deitei em minha cama, e clamei a Deus implorando para Ele me dizer o que estava acontecendo. Então uma voz falou comigo. O Espírito Santo começou a falar comigo com uma voz mais bonita dizendo: Ricardo, agora que você deixou o seu trabalho, eu quero que você vá à igreja e ore 7 horas por dia diariamente pela sua vida, e pela minha igreja na terra. Depois que o Senhor parou de falar, o quarto parou de tremer. Então, eu estiquei minha mão para a porta e percebi que podia sair do quarto outra vez. Então, eu fui até a minha mãe e gritei. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. E então, saí de casa e comecei a gritar por toda a parte. Algumas pessoas não acreditam que Deus fala ainda com as pessoas hoje em dia, mas eu digo que é verdade. Ele fala com as pessoas. Se o Senhor podia falar com Abraão, pode ainda falar conosco, com sua igreja. Eu fui à igreja e falei com o bispo, e nós concordamos abrir a igreja às 8 horas toda manhã de modo que eu pudesse orar e obedecer o comando de Deus. Toda manhã eu ia à igreja e orava 1 hora, 2, e na terceira eu não tinha mais nada a orar, e perguntava a Deus: Senhor, para que mais eu tenho que orar? Eu tenho mais 4 horas. Então, eu comecei a ouvir um barulho subterrâneo da porta traseira da igreja. Eu senti então a igreja balançar da esquerda para a direita, como uma pessoa bêbada. Durante este balanço, o Senhor me falou audivelmente, mas não na mesma voz que no sonho anterior. A voz que me falou antes era com autoridade. Desta vez, ele falou em uma voz de tristeza. Disse: Ricardo, ore pela minha igreja. Minha igreja não é mais a mesma. Minha igreja na terra mudou. Minha igreja perdeu a fé. Minha igreja não acredita em mim, ou em minha existência. Diga à minha igreja que eu existo. Interceda pela minha igreja, porque minha igreja não ora nem persiste mais. O tremor parou, depois que ele terminou de falar. Eu então comecei a interceder e a andar para cima e para baixo pela igreja, pelas 4 horas restantes, implorando pelo reavivamento de Deus nas pessoas. Na quinta-feira da segunda semana na intercessão, eu acordei com dor intensa em meus ossos e juntas, e não quis levantar. Minha mãe me acordou para ir à igreja orar, mas eu queixei-me que meu corpo e ossos estavam doendo. Ela recomendou então que eu orasse em casa. Entretanto, eu a lembrei que Deus me disse especificamente para ir à igreja orar. Assim, ela me ajudou a me vestir e me levou à igreja. Naquela manhã, havia muitas pessoas orando na igreja, e eu pedi por oração, por causa da dor no meu corpo. Eu disse a eles que eu estava fraco demais para orar. Assim, eles me ungiram e oraram pelo meu corpo, e eu recebi uma força sobrenatural de Deus. Aleluia! Eu comecei a orar, e passeava para frente e para trás, pedindo pela misericórdia de Deus sobre a nação do Chile, e pelas famílias e pessoas que usavam drogas, e pela igreja. Eu terminei a intercessão, e depois vim mais tarde naquela noite, para um serviço de igreja. Após a bênção do bispo, eu ergui minhas mãos e senti alguém passar perto e tocar em minhas costas. Quando isto aconteceu, eu perdi toda a força e caí no chão. O bispo perguntou o que estava de errado comigo e eu respondi: eu não sei, eu não tenho força alguma, e eu mal consigo falar. Então, a igreja me cercou, e começou a orar em línguas e a clamar. Então, alguém da congregação pôde ver o anjo que estava chegando, e me pedia para eu deixar meu corpo. O bispo declarou: você não deixará seu corpo. Como ele disse isto, o anjo parou de fazer sinal para que eu deixasse meu corpo. Você vê? Toda pessoa que tem autoridade em Jesus será honrada pelo anjo do Senhor. O bispo então me perguntou: há quanto tempo faz que o anjo quer que você deixe o seu corpo? Eu perguntei então ao anjo:
O bispo declarou: você não deixará seu corpo. Como ele disse isto, o anjo parou de fazer sinal para que eu deixasse meu corpo. Você vê? Toda pessoa que tem autoridade em Jesus será honrada pelo anjo do Senhor. O bispo então me perguntou: há quanto tempo faz que o anjo quer que você deixe o seu corpo? Eu perguntei então ao anjo: você está me levando por 1 hora? 2? 3 horas? O anjo respondeu: não. Você será levado por 8 horas para ver Jesus no terceiro céu, porque ele quer falar com você. Então o anjo me disse: não serei eu quem vai te levar ao paraíso, porque eu sou seu anjo da guarda, que te protege a cada dia que você vive nesta terra. 2 anjos virão do paraíso, para te levar ao terceiro céu à meia-noite. Eu disse isto ao bispo, e ele determinou que me levassem no carro de um outro irmão, ao segundo andar de uma casa de um pastor. Enquanto eu entrava no quarto, nós podíamos ouvir o latido do cão, e os gritos das pessoas. Após a minha experiência, eu havia dito que 2 homens em vestes brancas brilhantes apareceram no meio da rua, andaram no primeiro andar do edifício, e vieram até o segundo andar, onde eu estava ficando. Estes anjos eram bonitos. Tinham cabelo branco brilhante, mais branco do que a neve, e os olhos pareciam como pérolas. Sua pele era tão macia como de um bebê. Contudo, seus corpos eram musculosos, como um corpo malhado. Estes anjos são poderosos. Eu então disse ao bispo: estes anjos que estão aqui, foram mandados para me levar ao paraíso. Um dos anjos começou a fazer sinal para eu deixar meu corpo. Enquanto isto acontecia, meus ossos começaram a doer novamente. Então, os irmãos em Cristo próximos de mim começaram a massagear meu corpo, e me diziam que estava ficando gelado. Em seguida, eles conseguiram calefatores portáteis para aquecer meu corpo novamente. Como os anjos estavam me chamando para deixar meu corpo, eu comecei a ficar desesperado, e mexia de um lado para o outro. Eu comecei a sentir a morte sobre o meu corpo, e gritei aos meus irmãos em Cristo: não me enterre, eu voltarei. Eu deixei meu corpo, e então eu saltei da minha cama. Eu vi meus irmãos em Cristo tocando em meu corpo e diziam: ele se foi, ele deixou seu corpo. Mas eu estava lá, próximo deles, dizendo: eu estou aqui. Entretanto, não podiam ver meu corpo, porque era um corpo espiritual incorruptível. Meus irmãos começaram a cobrir o meu corpo com um cobertor. Um dos anjos me disse: é hora de ir, porque o Senhor está te esperando. Cada anjo me pegou por um braço e me levaram até os céus, e eu atravessei a atmosfera na velocidade da luz. Eu vou dizer algo, mesmo se você não acreditar nisto. Meu Jesus Cristo existe, e vive para sempre. Mais tarde, quando o Senhor me disse para voltar ao meu corpo, eu disse a ele: quem na terra vai acreditar em mim? Deixa eu ficar aqui com você. Ninguém acreditará nesta revelação. Ninguém acreditará nisto porque eles não têm fé. A falta da fé na terra é enorme. Quem acreditará nesta experiência? O Senhor respondeu: alguns acreditarão na sua história. Somente aqueles que pertencem à minha igreja verdadeira acreditarão. Enquanto eu deixava meu corpo, naquela noite, eu voava numa velocidade incrível no caminho para visitar o Senhor. Eu podia olhar para baixo e ver o planeta Terra. Então eu passei ao lado da Lua, esta lua gloriosa que ilumina o céu nas noites na Terra. Então, eu pude ver o Sol gigante com meus próprios olhos. Eu podia ver as flamas que explodem do Sol e aquecem a Terra. Então nós continuamos, e eu vi muitas estrelas enquanto eu passava por elas. Deus permitiu que eu visse o Sol, a Lua e as estrelas para uma finalidade. Essa finalidade é dizer a todos vocês que o nosso Deus é o grande Criador do universo. Ele não é pequeno em nada. Nós continuamos viajando numa grande velocidade, até que nós alcançamos um lugar onde não havia mais estrelas. Nenhuma criação, apenas escuridão.
Eu podia ver todas as estrelas abaixo de mim. Eu comecei a ficar receoso e perguntei aos anjos: para onde vocês estão me levando? Por favor, me levem de volta para o meu corpo na terra. Eles então me apertaram firmemente, e colocaram os seus pés em volta dos meus, e me seguraram. Eu então comecei a me dobrar como numa posição fetal por causa do medo que eu senti. Os anjos disseram: fique quieto. Nós estamos te levando ao terceiro céu, onde Jesus está esperando para falar com você. Os anjos pararam, e durante este momento, eu estava olhando em todas as direções, mas não podia ver nada. Eu não sabia onde estava, mas eu acho que era o segundo céu. Eu então me firmei na posição fetal enquanto os anjos me seguravam. E de repente, senti e ouvi um ruído terrível de um estampido acima de mim. Os anjos me apertavam e me disseram: Ricardo, não temas, Jesus está conosco. Enquanto falavam, disseram também: vire sua cabeça e olhe para cima. Então, eu fui surpreendido no que eu olhava, porque havia algum tipo de movimento de criaturas acima de nós. Um dos anjos disse: veja, nós vamos te mostrar o que você está olhando. E um dos anjos fez sinal com sua mão de um lado ao outro, e iluminou o céu inteiro acima de nós, para ver o que estava lá. Assim que o céu foi iluminado, não havia nada a não ser demônios que cercavam o céu inteiro. O Senhor repreenda todos eles no nome de Jesus. A Bíblia é verdadeira. Tudo o que está acontecendo na terra é o que você vê na revelação. Jesus está vindo em breve. Como eu posso te convencer disto? É mesmo em breve. Eu perguntei ao anjo: que lugar é este? Um deles respondeu: este é o reino celestial da escuridão, onde Satanás e seus demônios habitam. Eu comecei a falar: por isto que há tanto mal na terra. Esses demônios vêm à terra deste reino, e causam todos os tipos de destruição e males na raça humana. A terra está cheia de demônios. Há milhões de milhões, o número é incontável. Então os anjos começaram a fazer sinal, para que eu olhasse mais perto, e me mostraram as faces daquelas criaturas, e que muitos daqueles seres horríveis já estavam sendo mostrados na televisão. Estes seres eram monstruosos. Eu vi os Thundercats, e os Power Rangers, e as caricaturas dos desenhos animados e filmes de horror na vida real. Todos os criadores destes filmes e desenhos animados fizeram um pacto com o diabo para produzir estas coisas para a televisão e o cinema. Todos aqueles desenhos vêm daquele reino espiritual que eu presenciei. Por que você acha que as crianças de hoje são tão rebeldes? É porque aqueles demônios atuam em suas crianças, enquanto elas assistem estes programas que os reproduziram. É por isto que nós precisamos aprender a ensinar aos nossos pequenos como discernir o que presta na TV. O anjo me disse que isto tudo é uma realidade e verdade. Todos esses demônios existem, e as pessoas estão fazendo pactos com o diabo para trazer esses demônios à terra. Esses demônios começaram a amaldiçoar a mim, a igreja, o Pai, o Senhor Jesus e a terra, porque não respeitam a Deus ou a nenhuma criação dele. Então, eu vi na carne um goblin, chamado Hugo, que é uma caricatura popular do cartoon no Chile. Ele tinha uma aparência horrível. Ele chegou perto de mim e disse: nós iremos à terra e mataremos todas as crianças. Por que você acha que as crianças estão matando crianças? Por isto que algumas delas disseram que algo saiu da televisão e dizia a elas para fazer isto ou aquilo. Esses demônios estão plantando ódio na terra. Possa o Senhor ministrar e purificar o Chile. Um dos anjos me disse: continue olhando. E os demônios disseram: nós tentamos destruir a igreja, mas nós não podemos, porque quando nós matamos uma, então milhares se levantam substituindo aquela morta. Desde o começo da igreja, Satanás tentou destruí-la. A igreja que prega a palavra verdadeira de Deus e faz o trabalho de Deus, mas não pode, porque o Senhor Jesus nos protege. Glória a Deus.
Então os demônios disseram: vamos fazer algo novo. Vamos entrar nas igrejas. Porque há muitos nas igrejas que nos pertencem. Nós usamos estas pessoas para espalhar a fofoca e a divisão entre os irmãos na igreja. Nós faremos com que as igrejas caiam pela fofoca, e o Espírito Santo será afligido e sairá da igreja. O diabo vai em toda a parte observar, para destruir aqueles que amam a justiça de Deus. Assim como está neste verso da Escritura, 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Eu não queria ver mais nada, mas o anjo me disse para continuar a olhar sobre os eventos que ocorriam. Eu vi os demônios fugindo em toda parte, enquanto uma única estrela brilhante estava vindo. Enquanto esta estrela se aproximava, ela trazia muito louvor e adoração ao Senhor. Esta estrela não era uma estrela, era milhões de anjos que montavam nos cavalos brancos, que louvavam o Senhor dos anfitriões. Estavam gritando: Santo, Santo, Santo é aquele que vive de geração a geração. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, e todo ser que respire, louve ao Senhor. E então, eu vi uma grande batalha, e não pude encontrar mais os demônios. Não temas, mas porque há mais anjos conosco do que do lado do inimigo. Os anjos abriram um caminho ao terceiro céu. Eles se dividiram em dois grupos, um à direita e outro à esquerda. Era um caminho aberto ao terceiro céu. Este caminho leva ao paraíso, e você podia ver a cidade celestial de Deus. Há um satélite na Terra que tira fotos desta cidade. Esta cidade celestial existe. Isto saiu no rádio e na TV. Eu podia ver neste trajeto os anjos gloriosos e maravilhosos. Eles tinham purificado a região inteira dos demônios e nunca pararam de louvar a Deus e bendizer o seu nome. Os anjos me colocaram na frente deles e me disseram: você deve esperar aqui. Então de longe, eu olhei a cidade celestial. Eu vi uma pessoa em vestes brancas, que montava um cavalo branco. Enquanto ela estava chegando mais perto de mim, os anjos não pararam de louvar o nome de Deus e de exaltá-lo. Esta pessoa chegou numa distância de aproximadamente 4 metros de mim. Este ser era bonito, ainda mais bonito que os outros anjos. Eu esperei ele falar comigo, mas ele me olhou por um tempo, e gritou: eu sou Miguel Arcanjo, que está na tarefa de guardar você e a igreja na terra. Eu encontrei face a face com o Arcanjo Miguel. Ele era um ser precioso. Ele virou para seu lado e apontou um caminho para que eu entrasse na cidade celestial. Ele disse: entre. O Senhor Jesus está te esperando. Eu estava andando no trajeto à cidade, e enquanto eu andava, os anjos estavam gritando e louvando o Senhor. Eu chorei e chorei, enquanto olhava a cidade. A cidade era feita de ouro transparente puro, e as portas à entrada eram feitas da pérola. O chão era de cristal, na aparência. Eu nunca tinha visto qualquer coisa semelhante na terra, e nada que pudesse ser feito por homem. O arquiteto era nosso Senhor e Deus do universo. Eu estava fora da cidade, e as portas de entrada estavam largamente abertas. E aquelas portas ainda estão abertas. Eu podia ver dentro, e as paredes eram de rubis, e os safiras e as pérolas eram brilhantes. E dentro da cidade, havia uns milhões de vozes que louvavam a Deus. Eu tremi fora da cidade escutando aquilo. Eu ouvi uma voz única, que agitava os céus, e atrás desta voz, clamavam milhões e milhões de louvores a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, e ao Pai pertencem a glória e a honra para sempre sempre. Amém. Esta grande voz clamava: seja santo, porque eu sou santo. Somente os santos entrarão neste lugar. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém o verá. Uma voz disse: entre, e eu entrei na cidade. E eu vi um trono maravilhoso fluir com fogo.
E enquanto o fogo saía do trono, eu prestei atenção e vi Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu caí prostrado perante ele sem nenhuma força. Sua mão saiu da flama estendida a mim e disse: fique de pé. Eu ganhei força e levantei. Imediatamente, eu comecei a tocar os seus pés e braços e corpo. Quando eu vi sua face, sua aparência não é nada como os artistas os reproduzem em suas pinturas. Muitas pessoas fazem deuses de madeira e muitas outras imagens. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, esse Jesus não parece com aquelas imagens. Ele era um Deus muito musculoso. Ele não é um Deus medíocre. Ele é todo-poderoso. Ele disse: eu não sou um Deus feito de giz ou madeira. Eu sou um Deus vivo que existe. E continuou: diga à minha igreja na terra, que eu sou o real. Eu verdadeiramente vivo e existo. Diga às minhas pessoas, que o céu é real, e eu estou esperando por eles. Ele me disse: venha, ande comigo, e eu te mostrarei algo grande. Nós olhamos para baixo da terra, e pudemos ver a terra, e tudo que foi feito sobre a terra. Jesus disse: eu posso ver tudo que minha igreja faz. Ele sabe tudo que nós fazemos, e eu podia ver muitos de vocês do paraíso. Jesus me disse: veja a minha igreja. E eu vi irmãos contra irmãos, e igrejas contra outras igrejas. Jesus me disse então: minha igreja perdeu sua fé. Eles não querem acreditar em mim. A maldade multiplicou na terra, e as pessoas não querem acreditar que eu existo. Diga ao meu povo: eu estou indo fazer algo grande na terra. Minha igreja está desviando em vez de crescer. O Senhor começou a chorar pela sua igreja e disse: esta igreja não é minha igreja. Eu disse: Senhor, não fale assim. Claro que somos sua igreja. Então o Senhor respondeu: não. Minha igreja tem poderes milagrosos e sinais e maravilhas. Minha igreja diminuiu. Entretanto, diga a eles, que eu voltarei a reerguê-la novamente. Ele me disse para continuar a andar com ele, e nós atravessamos uma porta e o chão era feito de ouro puro. Eu comecei a correr para cima e para baixo pela rua de ouro, e colhia o pó do ouro e colocava em meu corpo. E então, o Senhor me disse para voltar, e dizer a vocês, que há ruas de ouro no paraíso. Tudo isto pertence ao meu povo, o Senhor disse. Mas, em minha igreja, há muitos ladrões, que roubam meus dízimos e ofertas. Diga ao meu povo que nenhum ladrão entrará em meu reino no céu. Nós precisamos consertar nossas vidas com o Senhor. Então, nós vimos uma mesa muito longa, para milhões de pessoas, com abundância de alimentos e de refrescos. Havia também muitas coroas e taças de cristal para que as pessoas bebessem. O Senhor disse: Ricardo, tudo isto foi preparado para meu povo. Esta mesa foi preparada para as bodas do Cordeiro. Há uma outra irmã em Cristo que também foi levada ao paraíso, e viu anjos, indo e vindo preparando as coisas, para o super casamento também. Eu disse ao Senhor, porque a irmã viu anjos preparando coisas, mas eu não vejo nenhuma preparação sendo feita. O Senhor respondeu, porque todas as preparações foram terminadas. Há coroas para todos aqueles que trabalham e são obedientes ao Senhor. Eu disse então, Senhor, quando é que o Senhor voltará então, se todas as preparações foram terminadas? Quanto tempo será até que o Senhor retorne? Me mostre no relógio, qual é o tempo marcado no relógio celestial. Muitas outras pessoas tiveram sonhos com o relógio, mostrando quase meia-noite em que o Senhor está prestes a retornar. Eu perguntei, Senhor, quando será o toque da meia-noite? Falta 1 minuto? 5 minutos. Jesus analisou minha face por um momento, então respondeu, Ricardo, no céu não há mais relógio. Eu respondi então, bem Senhor, se não há tempo, porque o Senhor não retornou ainda? Jesus levantou suas mãos e mostrou o polegar e o indicador mostrando um sinal para algo muito pequeno e disse,
Toda hora que é deixada, é simplesmente a graça do Pai, para aqueles que têm desviado, para lhes oferecer uma possibilidade de arrepender-se e voltarem ao primeiro amor. E o Senhor dos anfitriões não retornou porque nos deu a todos um espaço minúsculo para arrependimento. E essa vez, é chamada a época da graça do Pai. Jesus está vindo, a qualquer momento. Nós devemos começar a procurá-lo em nossos corações, e rápido, e orar, e voltar ao primeiro amor. Eu estou quase terminando. Jesus repetiu: nós estamos na época da graça de Deus. Então um anjo apareceu à nossa direita e gritou: a hora chegou. O tempo acabou. Cada preparação está terminada. Jesus está recebendo sua noiva. O Senhor está vindo, e todos os sinais das Escrituras estão cumpridos. Os filmes estão mostrando que algo catastrófico está vindo. Os cientistas sabem que algo grande vai acontecer, eles apenas não compreendem o que é. Entretanto, nós, a igreja, sabemos que Jesus está vindo logo. Quando o anjo terminou de gritar, então todos os milhões de anjos começaram a saltar e regozijar que a noiva está retornando finalmente ao céu. Eu fiquei perguntando: o que está acontecendo? Mas ninguém me deu atenção. Todos estavam regozijando com a boa notícia. Então, eu me uni aos anjos, e comecei a exaltar o nome de Jesus também. Nesse momento, quando eu levantei meus braços, eu senti alguém levantar-me para fora do paraíso, e me mandar para baixo numa velocidade tremenda. Imediatamente, os anjos estavam todos regozijando que a noiva estava retornando. Eu voltei à terra e fui deixado no púlpito na igreja, onde eu orava diariamente. O tempo é tão curto. Se você não quiser acreditar em mim, então não acredite. Mas ele está vindo, e será para a eternidade. O povo de Deus não quer acreditar no arrebatamento. Por favor, acorde. Pelo amor de Deus, acordem para a verdade. Ricardo está chorando. O Senhor esteve aqui perto de mim e me disse: Ricardo, com isto é que o arrebatamento parecerá se acontecesse agora. Eu pude então ver a terra inteira e o precioso bonito Espírito Santo, quem nos dá a paz e alegria nesta terra. Eu então vi um vapor entrar na igreja e me cercou. E eu perguntei ao Senhor: o que é isto? Ele disse: isto é o que eu chamo de arrebatamento. Eu vi então as pessoas derrubando as portas da igreja, querendo entrar, e gritando: onde estão meus filhos? Todos foram embora. Todas as crianças da terra foram embora porque Deus não deixará nenhuma para trás. O primeiro a entrar era o diretor do coral, gritando: onde está a igreja? Eu fui deixado para trás. Eu fiquei. Depois do diretor do coral, eu vi outros pastores, irmãos e irmãs e o overseer da igreja, todos gritando: eu fui deixado para trás. Muitos pais e esposas estavam procurando seus entes queridos, e as pessoas na igreja responderam: seus entes queridos não estão aqui. O Senhor os levou. Então estas pessoas gritavam. Então era tudo verdade. Jesus veio e levou a sua esposa. As pessoas choravam e lamentavam, desejando que tivessem acreditado em Jesus o Cristo. Todos que não acreditaram em Jesus como o Messias, estava perdido. Eu vi muitas pessoas e pastores chorando, e as pessoas começaram a exigir dos pastores: porque você não pregou a verdade? Porque você não ensinou a santidade e não me advertiu sobre tudo isto? É tudo culpa sua, o fato de eu ter ficado para trás. Muitos ficarão para trás porque eles não estão vivendo uma vida santa. Nós precisamos pregar a santidade verdadeira e ensinar as pessoas a se arrependerem verdadeiramente. Eu vi como as pessoas batiam nos pastores e rasgavam as suas roupas e puxavam os seus cabelos. Os pastores choravam e imploravam às pessoas que não os machucassem. As pessoas não paravam porque elas estavam endemoniadas. Há igrejas inteiras que serão deixadas para trás.
Eu vi um irmão que tentava rasgar seus próprios olhos por causa da tristeza. E as pessoas batiam suas cabeças contra o chão e contra as paredes porque não podiam compreender que Jesus era a única resposta. Porque as pessoas queriam continuar no pecado e na maldade, e a viver a vida do jeito que elas queriam. As pessoas se cortavam e batiam suas cabeças, até que você pudesse ver seus crânios racharem e caírem no chão. O sangue corria livremente pela igreja, das pessoas que estavam se ferindo. Então eu vi um jovem gritando a Deus: "Por favor, Senhor, me leva." Era tarde demais. Jesus já tinha vindo e acolhido a sua igreja. Eu caí no chão, porque eu vi muito mais coisas terríveis. Jesus disse a mim: "Na grande tribulação, haverá problemas como nunca antes." Eu perguntei então: por que as pessoas estão voltando atrás, depois de se ferirem tão seriamente? O Senhor Jesus respondeu: porque neste tempo, as pessoas desejarão a morte, mas não a encontrará. A morte terá fugido da terra. Eu perguntei ao Senhor: por que todos estes pastores e pessoas ficaram para trás? E o Senhor disse: porque eu os conheço. Eu conheço seus corações. Deus os conhece. Ele conhece todos os nossos corações. Eu desmoronei a terra, quase desmaiado. Jesus disse: eu quis te mostrar isto, para que você possa advertir minha igreja e lhes dar a esperança. Diga a eles que se as pessoas se arrependerem agora, eu os perdoarei, enquanto ainda houver tempo. Eu farei algo grande na terra. Por favor, abra seus olhos. A igreja evangélica no Chile está crescendo. Diga ao meu povo que se eles pedirem perdão, eu perdoarei. Eu tive então uma outra visão, e vi um fogo que cobria os céus inteiros. Jesus perguntou: você viu isto? Esse fogo que você vê sobre a terra, é um fogo sobre o país do Chile. Porque o Chile será de Cristo. Deus mudará o Chile. Eu vi então o fogo mover-se e indo para o Chile. E Jesus disse: os olhos de meu Pai estão sobre o Chile. Quando o fogo caiu em cima do Chile, outros países verão e perceberão que Deus estará se movendo lá. A igreja toda sobre a terra regozijará por causa do mover de Deus sobre o Chile. O Senhor me levou numa visão para um lugar chamado Paz e Humada e me mostrou as pessoas que estavam aleijadas. Então eu vi crentes verdadeiros orando pelos aleijados sem pernas e ordenavam que os membros crescessem. Os membros obedeciam e cresciam perante os seus olhos. As pessoas sem braços tinham uma criação instantânea dos membros novos. Durante este tempo, o Senhor mostrará diversos milagres. Nas igrejas as pessoas serão curadas. Neste dia, os mortos serão levantados e Deus usará você no Chile para executar os mesmos milagres que os apóstolos faziam na Bíblia. Esta é a revelação inteira que Deus me deu, Ricardo Cid. Ele está vindo em breve. Maranata. Amém. Amém.